Vamos falar agora do Cimento Bravo, uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento de nosso estado. Um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra, porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Se quer saber mais, então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000, repetindo 0800 200 4000. Bem, negócio na pauta, de volta, continuando aqui nossa conversa com o deputado Carlos Lugra, que é o autor do projeto de lei que cria uma política de incentivo ao consumo de etanol no Maranhão. Deputado, a gente está comentando essas questões aqui todas e é muito bom a gente falar de como esses indicadores todos se correlacionam. O senhor está preocupado com a erradicação de pobreza. Não é erradicação, né? Mas diminuir a pobreza no Maranhão, que é muito alta ainda, né? Apesar de todos os esforços de governo, porque tem questões estruturais bastante fortes. Mas tem algumas questões que, por exemplo, eu conversei antes do programa com os diretores do Sindicato de Revenda de Combustíveis. Infelizmente, eles não puderam vir, porque não estão aqui no Maranhão. Porque é importante a gente, eles que estão na ponta da revenda, que sabem realmente o que está impactando. E uma das coisas que eu ia falar é a paridade. A gente sabe que o etanol ele acaba sendo mais vantajoso em preço, nominalmente, do que a gasolina, por exemplo. Mas é um motor que acaba com esse combustível, o motor a combustão, ele gasta mais esse combustível, então tem que ter pelo menos, no máximo, 80% do valor. Essa paridade nem sempre existe. E muitas vezes o que me disse até um diretor assim, quem consome álcool, o etanol aqui no Maranhão é mais um impulso emocional do que um impulso de fazer as contas, né? Ou não faça as contas. E a gente tem um bom e um mau problema, né? Se é que existe isso aqui no Maranhão, porque o Maranhão, por conta da contenção, da expansão da capacidade de refino no Brasil, refino de petróleo eu estou falando, apesar de nós estamos chegando aí a ser o 7º já o maior produtor de petróleo do mundo, a gente está importando em torno de 20% de diesel e gasolina um pouco menos, e a grande porta de entrada no Brasil é o Maranhão. É o porto daqui. E aí nós estamos aqui, o porto mais próximo dos Estados Unidos, que é um grande exportador desse combustível, e esses combustíveis estão chegando aqui muito baratos. Com a expansão da tankagem de Itaqui, né, com a chegada de grandes comercializadores aqui no Maranhão, Itaqui vai chegar ao final da expansão dessa tankagem o equivalente a 140 mil, essa conta nós já fizemos lá na universidade, 140 mil barris dia. Isso é uma mini refinaria. Ela é quase o tamanho de hoje de Abreu Lima. Então, me parece que aí volta a mesma questão, né? Porque você, primeiro, obrigar a frota do Estado a consumir aquilo que não é vantajoso economicamente vai contra a economia popular. Não faz sentido, isso não faz nenhum sentido. Por isso, a gente deixou isso a critério da administração pública. Eu acho que o ponto é assim, que a gente possa fazer o debate, que a gente tenha possibilidade. E mais do que isso, em sendo vantajoso, fazer. Isso muda muito. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, houve momentos em que foi mais vantajoso abastecer com álcool. Ou se olhar um pouco mais tempo para trás, não havia nem a possibilidade da gente fazer locação de veículos. Mas isso é sazonal também, porque até no estado de São Paulo tem momentos que não é vantajoso. Que não é vantajoso. Então, o fundamental é que a gente possa fazer o debate e tenha as condições para que eventualmente se utilize. Porque hoje a gente não tem sequer regulação. E eu acho que a gente acaba gerando um problema e mais do que isso, a gente acaba não gerando debate. Porque o debate ele tem de ser estruturante, da gente pensar um modelo de negócio, pensar, bem, está vindo, a Impasa está chegando em Balsas, é um investimento de bilhão, mais de R$1 bilhão, com capacidade de gerar milhares de empregos diretos e que vai gerar muito emprego indireto. Bem, o que a gente tem condição de fazer para aprimorar isso, para aprimorar esse uso? E eu acho que esse é o ponto.
sair da pobreza é, sobretudo, desenvolver mais riqueza para o Maranhão e distribuí-la, óbvio, porque a gente tem o problema do Estado, no final das contas, também é a desigualdade. A gente Sim. tem um percentual muito pequeno da população que é muito rico e um número absurdo que é muito, mas muito pobre. Então, esse abismo também é que tem que ser superado. E a gente supera isso gerando mais riqueza. Deputada, a gente sabe da sua história, né, das suas ligações até com os movimentos populares, e houve um esforço monumental aí durante o governo passado de vencer esses indicadores negativos do Maranhão, mas parece que pouco se avançou. E nos parece que um dos problemas é que você não faz esse avanço a ferro e fogo, né? São lentos e estão muito ligados à questão da educação. Aí vem a formação profissional. E aí foi que houve a criação dos IEMAs, o Senai faz um bom trabalho, mas a gente continua tendo esse problema aqui. Né? Gravíssimo. É só a gente pensar, Arthur, que, e para mim isso é criminoso. A gente tem 20 anos exatamente, porque foi no governo Zé Reinaldo, que a gente teve ensino médio em todos os municípios do estado. Até 2003, o governo Reinaldo começa em 2002, até 2003, só havia ensino médio em 70 cidades do estado do Maranhão, das 217. 217 municípios, né? Então, assim, isso é condenar o filho da família mais pobre. O pai não vai ter a condição de colocar o filho dele para pegar um ônibus todo dia, um carro, uma moto, ir para outra cidade e ele voltar todo dia para estudar. A condenação à pobreza. Né? Então, de 70 cidades, então eu tinha 147, que simplesmente os jovens eram condenados a sequer terminar o ensino médio. Então, eu não tenho como corrigir um déficit desse, né, que é absurdo, do dia para a noite. Isso leva tempo, e leva muito tempo. Para a gente, primeiro, tem ensino médio em todas as cidades, salvo engano, ainda faltam 1 ou 2 cidades que não tem prédio próprio de ensino médio. Né? O Estado não tem uma escola, está utilizando um prédio emprestado do município. Com isso, a gente tem IEMA, a gente tem os IFMAs. Onde tem IFMA, que já tem um pouco mais de tempo, muda a realidade da cidade, muda a história daquela família, muda, porque muda mesmo, muda de verdade. E por incrível que pareça, hoje o IEM exporta muita mão de obra. A gente não tem nem mercado formado para absorver tudo. Tem muita gente saindo qualificado e indo viver em outro estado até. Não é nem em outra cidade. Aí a gente volta à mesma situação, né? Que é a oferta de empregos qualificados. Né? Que é uma coisa acaba gerando a outra. Então isso leva tempo, é difícil e a gente acaba sendo mais afetado por qualquer ambiente externo. Qualquer problema que eu tenho no governo federal, e a gente teve aí uma pandemia, afeta muito mais bruscamente o Maranhão do que São Paulo. Porque a gente é muito mais afetado por programas externos. A gente depende fundamentalmente. É muito mais vulnerável a população. A gente depende fundamentalmente de transferências. São muitos os municípios que não têm arrecadação própria no estado. É verdade. Mas deputado, o senhor foi aí secretário de Saúde no governo passado, com um grande trabalho que foi feito. Né? E a gente sabe que essas áreas governamentais, como saúde e educação, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você recebe. Né? Existem as transferências federais. Né? E me parece que na educação a gente acaba entrando num buraco que a gente não sai disso, né? Porque ou a verba não vem porque não tem resultado, ou vem e de alguma forma não é utilizada. Né? O presidente Marcelo Tavares, do Tribunal de Contas, até ficou de vir aqui no programa falar sobre o que ele tem feito em relação a essas contas de município, né? Tentar resolver essa questão. Mas me parece que não é muito fácil resolver. Me parece que a gente volta à mesma questão, que é uma questão política, né? De que ou há uma mobilização geral da sociedade, que não pode ser só o governo, ou a gente não muda isso aí. Aí tem a questão tributária, tem a questão educacional. Mas antes disso, o senhor responde, eu estava lembrando aqui a nossa fala, que eu conversando uma vez aqui no programa com o presidente do sindicato, do Sindicanaal, eu disse assim, olha, o Maranhão, e se coincidência foi ano passado, o Maranhão precisa de um programa pro álcool, né, para poder alavancar uma agroindústria que ela tem
uma grande possibilidade de crescer no Maranhão. E aí veio agora esse projeto de lei de sua autoria. Ele é o início de um pró-álcool no Maranhão? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente precisa muitas vezes, na política, a gente fricciona. Essa fricção às vezes gera uma energia que a gente que nem imaginava que geraria. Mas a gente precisa iniciar. A gente começa com a discussão de um projeto que é mais simples, que vai conseguir ser aprovado de maneira mais rápida, para a gente conseguir dar o passo adiante. No texto fica muito claro que o senhor procurou não criar muitas áreas de atrito, né? Exatamente. A gente quer aprovar esse ponto para poder dar o passo seguinte. Para poder avançar. Porque a regulamentação é que vai, de fato, fazer os avanços. Né? Me parece claro que a gente pode ter um ganho muito grande. A gente não tem condição de todo o Maranhão ser uma só grande monocultura de uma coisa só. Não dá para plantar soja do norte a sul do estado e achar que isso é positivo. Não, peraí. Eu acho que se a gente investir nessa outra área aqui, a gente tem condição também de gerar muita renda, gerar emprego, gerar uma cadeia que pode até me gerar mais dividendos do que a cadeia em si da soja. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho de incentivo do governo, a gente consegue avançar. E tem uma questão importante também. Esse mapa do agronegócio maranhense, ele começou ali no sul do estado, ele está avançando. Nós tivemos aqui com o superintendente da Conab, quer dizer, o centro-sul do Maranhão, na verdade, já chegando ali na região dos lagos, o Lago da Pedra, já tem o agronegócio, o leste do Maranhão, Timon, Caxias, então ele continua subindo. Agora, hoje, o agronegócio é algo de tecnologia. Sim. Evidentemente, à medida que o agronegócio avança, ele vai deslocando populações e essa população vai ser absorvida ou não de acordo com a qualificação. E a gente volta ao mesmo problema. E aí é o problema da gente qualificar a mão de obra e a gente ter os potenciais que nós já temos, IEMAs, IFMAs, ou um ensino técnico voltado para formar gente, voltado para formar pessoas que vão ter condição de ser utilizado nessa indústria. O agro do Brasil fala isso, fala aquilo, mas os resultados deles são incríveis. Excepcionais. Assim, são excepcionais. Então, assim, a gente tem de olhar mais e compreender como funciona, né? Porque ali está algo que deu certo, algo que funcionou. Óbvio que a gente tem que proteger a economia familiar, óbvio que a gente tem que proteger o pequeno agricultor, mas isso não quer dizer que a gente não possa conviver com o agro. Eu acho que a gente tem de conviver. Mais do que isso, conversar com eles e saber quais caminhos a gente precisa tomar em conjunto, porque tem soluções que são muito positivas que eles já tomaram, com inteligência, com tecnologia, com redução de custo, com expansão ano após ano da produção. Uma coisa que às vezes é criticado, talvez por falta de informação, é de que o agronegócio ele não emprega muito diretamente porque é altamente mecanizado. Mas, na verdade, existe toda uma cadeia, né, de revenda de sementes, de fertilizantes, de maquinário, armazenamento, transporte, logística, que esse negócio vai crescendo. E se você pega um estado como Mato Grosso, que há 30 anos atrás era um estado pobre, ele ao longo desse tempo e o IDH de praticamente todos os municípios foi melhorando, né? Porque há uma circulação, né? Mesmo que você, pela Lei Candir, não possa fazer a tributação direta disso aí, há uma circulação de tudo isso aí. E o senhor tocou num ponto importante, que é você não criar as monoculturas. O recente estudo que foi feito pelo BTG Pactual, que foi publicado dia 4 agora de março, ele aponta, e isso aí vem de encontro com várias previsões já de organismos internacionais, que o Brasil já lidera 7 das principais culturas do mundo como o maior exportador e já produz 11% dos alimentos do mundo, produz o equivalente de alimentos para 900 milhões de pessoas, tendo uma população de 200 e pouco, né? E isso não para de crescer. A gente lembrando que há 30 anos atrás o Brasil produzia 30, 40 milhões de toneladas, produz hoje 320, quer dizer, é uma coisa absurda, e o Maranhão acabou se inserindo nisso, né? O Maranhão se insere nisso e a gente tem que se perguntar assim, por que se eu produzo comida para tanta gente, se eu produzo tanta riqueza, eu não consigo erradicar a fome?
ou a pobreza das pessoas. E eu acho que esse é o ponto fundamental. A gente tem como arrumar essa cadeia. Obviamente o Estado ele não vai desenhar como a economia vai exportar, porque esse modelo nem existe mais. Mas ele pode ser indutor de soluções que sirvam para todos. E eu acho que esse é o ponto principal. É assim, como o Estado pode, junto com o setor privado, encontrar caminhos e soluções para um problema da sociedade. Esse é o papel do legislativo, é o papel de desenhar a política pública. Agora, é algo difícil de se fazer. De pensar também junto, né? De pensar junto solução. Não é algo simples de fazer. Se fosse simples, todo mundo já tinha desenhado solução. Seria rápido. Seria rápido. Não é simples. A gente não tem, para problemas complexos, a gente não tem soluções fáceis. Isso é um erro histórico até. Às vezes a gente utiliza com pauta política, a sociedade não entende. Mas é importante dizer, problemas difíceis, eles geram também soluções que são difíceis de serem executadas, mas que podem ser, obviamente, a médio e longo prazo. Eu quero trazer mais investidor para cá. O que eu preciso para o Maranhão para trazer mais investidor? Bem, eu preciso ter segurança jurídica. Bem, o Maranhão dá isso para o investidor hoje? Eu acredito que sim. Eu não vejo quem chegue aqui tenha receio de ser despejado, de ter problema de conflito fundiário, isso ou aquilo outro. Bem, para além da segurança jurídica, o que eu posso dar mais para quem quer abrir negócio no estado do Maranhão? Eu acho que é isso que a gente tem que desejar. Eu preciso de mais mão de obra qualificada. Bem, então vamos qualificar nossa mão de obra. Vamos formar melhor nossas pessoas. Talvez incentivos indiretos, né? Incentivos indiretos. Às vezes não é só o incentivo fiscal, de renúncia fiscal, que não é só isso que atrai. Não, de modo algum. A gente está longe. A gente está longe de onde tem a maior parte da população do país. É importante dizer isso. É como a gente pensar, Zona Franca de Manaus, eu vou fazer moto lá. Gente, beleza, mas assim, eu vou fazer moto, eu vou botar num barco, vai andar 3 dias para vender a moto em São Paulo. Não faz sentido. É melhor fazer a moto em São Paulo. Então, assim, tem coisa da economia que não dá para a gente mexer. Não é fazer uma fábrica de moto no Maranhão. Ou se você tenta fazer isso, custa muito alto, né? Muito alto. Não faz sentido. Não faz sentido. Vai quebrar. O Brasil tenta fazer essas coisas sempre, né? Bem, a gente vai a mais um rápido intervalo e voltamos em instante com mais negócios na pauta.